Hoje nós vamos do verso 18 até o verso 25, concluindo assim a nossa série de mensagens nessa carta que começou em junho de 2011. Então já caminhamos bastante tempo na carta aos Hebreus. Passamos à leitura então. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Ao contrário das demais cartas do Novo Testamento, nós aprendemos mais acerca do autor dessa carta no fim dela do que no começo. As demais cartas do Novo Testamento geralmente começam com o autor se identificando. Por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Em seguida ele diz os destinatários, aos cristãos em Roma. E aí ora por eles, pede a misericórdia de Deus sobre eles. Agora essa carta é o contrário. A carta aos Hebreus começa dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, e aí vai em frente. Sem dar nenhuma informação de quem está escrevendo, a quem está escrevendo, nenhuma oração inicial, absolutamente nada. Ele deixou tudo para o fim. Nós aprendemos mais a respeito do autor da carta aos Hebreus aqui nesses versículos finais do que em qualquer outra parte da carta. Aqui é interessante, ele nunca fala na carta na primeira pessoa do singular, eu. Sempre é nós, vós. Com exceção do capítulo 11, verso 32, quando ele diz assim: o que mais eu direi? Porque me falta o tempo necessário para falar de... E aí ele enumera alguns heróis da fé. A exceção do capítulo 11, verso 32, a única parte em que ele se refere a ele na primeira pessoa do singular é aqui, a partir do verso 18 até o final, o que mostra então que é realmente um pedaço autobiográfico, em que ele começa a falar de si, chega mais perto, né, parou de pregar e agora está nos anúncios, vamos dizer assim. Não é? Tá chegando mais próximo da igreja, da comunidade a qual ele escreve. Apesar de tudo, a identidade de quem escreveu essa carta continua sendo um desafio para os estudiosos, porque apesar dele nos dar mais algumas informações, a sua pessoa continua sendo um mistério. Através da história da igreja, duas grandes hipóteses foram construídas sobre a identidade do autor desta carta impressionante. A primeira, sem dúvida, é que é o apóstolo Paulo. Paulo é o autor da carta aos Hebreus. Ele estaria em Roma, escrevendo aos judeus cristãos de Jerusalém. Essa ideia de que Paulo é o autor da carta aos Hebreus foi defendida por alguns pais da igreja. Aliás, essa foi a razão pela qual a carta aos Hebreus foi incluída no cânon, porque acharam que tinha sido Paulo, e aí então foi adicionada ao Novo Testamento. E também alguns reformadores tinham a impressão de que foi Paulo que escreveu. Mas há algumas dificuldades com isso. A primeira é que lá em Hebreus 2, no capítulo 2, versos de 1 a 3, ele diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu o justo castigo. Veja só,
como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, pelo que ele está dizendo aqui, ele conheceu o Evangelho, não pelo Senhor, mas pelos que ouviram do Senhor e depois confirmaram. Portanto, ele é um crente de segunda geração. Ele não faz parte daquele grupo inicial, o que tira as chances de ser Paulo. Mas o maior argumento é que a carta aos Hebreus tem um estilo que é completamente diferente do apóstolo Paulo. Na verdade, o estilo é único. Não há nada igual no Novo Testamento a essa carta. Paulo escreveu 13 cartas e nenhuma delas se parece com Hebreus. O estilo, a argumentação, a maneira como cita o Antigo Testamento, os temas. Só a carta aos Hebreus, por exemplo, enfoca Jesus como sumo sacerdote, que subiu aos céus depois de ter efetuado um sacrifício completo por nós, e isso à luz das instituições do Antigo Testamento, que ele explica com propriedade e detalhes. Por isso, muitos hoje, e através da história, acham que dificilmente teria sido o apóstolo Paulo. O que é mais provável, e aqui é a segunda hipótese, é que era alguém próximo de Paulo. Talvez Silas, talvez Barnabé, talvez Apolo, porque conhecia Timóteo, era amigo de Timóteo, estava familiarizado com algumas doutrinas que tem na carta aos Hebreus e que você encontra nas cartas de Paulo, fala dos crentes da Itália, fala de prisão. Então, se não é Paulo, com certeza seria alguém muito próximo dele. E é o que a maioria dos estudiosos hoje entende. Alguém do círculo mais próximo do apóstolo Paulo é o autor dessa carta, não o próprio apóstolo Paulo. A verdade é que nós não sabemos ao certo. Já no século II, Orígenes disse o seguinte sobre o autor da carta aos Hebreus: só Deus sabe. Então nós vamos ficar com a opinião de Orígenes, só Deus sabe. O bom é que não importa quem escreveu, a identificação do autor da carta aos Hebreus não afeta a sua mensagem, não afeta o seu conteúdo. Ela continua, através da história, falando aos nossos corações. O meu alvo nessa última mensagem é analisar os 6 pedidos que o autor faz aqui ao final da carta, para que nós possamos aprender acerca dele, da sua igreja e tirar algumas lições preciosas para nós. Vamos começar então vendo inicialmente os pedidos que ele faz aqui na carta, aqui no final. São 6. O primeiro é um pedido de orações em seu favor. Versos 18 e 19. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ele diz aí, orai por nós. O nós aqui é retórico, orai por mim. É porque às vezes a gente, quando vai falar, em vez de usar a primeira pessoa, a gente usa o plural, né? Usa o plural como uma espécie de modéstia, não é? Mas na verdade ele está dizendo, orem por mim, isso porque já no verso 19 ele já usa a primeira do singular, não é? Ele diz no verso 18, orai por nós, e no 19, rogo com muito empenho que vocês façam para que eu vos seja restituído. Então, na verdade, o nós aí é eu, não é? Ele não era ele e outro. O autor estava pedindo orações por ele. Talvez esse pedido de oração foi motivado pelo que ele tinha dito no verso 17. No verso 17 ele diz, obedeçam seus guias, sejam submissos, porque eles oram pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então orem por mim, porque ele era um dos guias. Ele era um dos guias daquela comunidade. E ele sentia que ele precisava das orações. E ele desejava as orações do seu povo, porque ele usa aqui a expressão, no verso 19, eu rogo. É mais do que um pedido, é um rogo, é quase que uma súplica. E ele diz, né, que roga com muito empenho.
com muito empenho, significa literalmente ainda mais abundantemente, de maneira especial. Ou seja, a gente aprende que esse autor era uma pessoa, esse homem que escreveu essa carta, era um homem de Deus que apreciava a oração, sabia o valor da oração e almejava e desejava profundamente que os membros da sua igreja orassem por ele. Com muito empenho ele pede isso. E ele pede especialmente as orações para que fosse restituído mais depressa para eles. Verso 19. A fim de que eu vos seja restituído o mais depressa possível. Ele certamente, então, já tinha tido um conhecimento com esses irmãos, porque senão ele não teria dito para que eu seja restituído. A gente só restitui aquilo que já era antes de alguém, não é? Então, quando ele diz, orem para que eu seja restituído a vocês, quer dizer que ele já era conhecido da igreja, era provavelmente um dos pastores da igreja, um dos líderes da igreja a quem essa carta foi destinada, e por motivos que nós não sabemos, ele estava distante. Ele não podia estar com eles. Com certeza ele não estava preso, porque no verso 23 ele diz que se Timóteo for colocado, quando Timóteo, ele diz que Timóteo saiu da cadeia, e que quando Timóteo vier, aí eu vou com ele fazer uma visita a vocês. Uma pessoa que está presa não pode fazer planos dessa natureza, não é? Então, ele não estava preso, mas alguma coisa o impedia de estar com a igreja. E, por isso, sentindo a necessidade do rebanho, estando distante do rebanho, sentindo que as perseguições estavam se tornando cada vez mais fortes, e com o objetivo de ajudar o seu rebanho a permanecer firme e não se desviar do evangelho, especialmente voltar atrás para o judaísmo, é que ele escreveu essa carta. Com o objetivo de pastorear à distância o seu rebanho e impedir que ele, então, que alguns do rebanho apostatassem, negassem a Jesus e voltassem para o judaísmo de onde eles tinham saído a princípio. E ele apresenta uma razão pela qual ele pede as orações, que está aí no verso 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência e desejando em todas as coisas viver com dignamente. O que ele diz assim, orem por mim, porque até onde eu avalio, até onde eu entendo, eu escrevi essa carta em boa consciência. Eu não tive nenhuma má intenção, não queria ofender nenhum de vocês, não queria acusar ou criticar vocês e dizer que vocês todos já apostataram. Eu, na verdade, tenho o desejo de, em todas as coisas, viver de maneira digna de Deus. Aqui você encontra um pastor explicando ao seu rebanho de que ele não é mal intencionado, porque escreveu uma carta pesada. A carta aos Hebreus é uma carta pesada. No capítulo 6, ele fala a respeito ele mais ou menos diz, se vocês negarem a Jesus, não há possibilidade de arrependimento, vocês estão condenados, vocês vão para o inferno. E não só no capítulo 6, mas em várias outras partes da carta, ele afirma com muita seriedade e firmeza o que vai acontecer se eles negassem a Jesus. Então, quem lesse a carta, se você fosse membro da igreja que recebeu aquela carta, você poderia pensar que havia alguma outra intenção, que o pastor estava irado, que ele estava achando que a igreja toda estava se desviando, e aqui ele diz, não é nada disso, orem por mim, eu fiz isso em boa consciência. Em tudo eu quero viver de maneira digna de Deus. Não há nenhuma má intenção. Eu escrevi essa carta por amor a vocês e com o desejo realmente de abençoar a vida de vocês. Então esse é o seu primeiro pedido. Ele pede a oração da igreja em seu favor, porque ele quer voltar logo para o convívio da igreja e quer que a igreja o receba, porque ele não tem nenhuma má intenção, ele tem boa consciência em tudo aquilo que ele fez. Em seguida, o segundo pedido, já talvez até para dar o exemplo, ele ora pelos seus leitores. Verso 20 a 21. Vem sob a forma de uma bênção, mas na verdade a gente sabe que a bênção é um tipo de oração. Ele diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem,
É isso que ele está pedindo, né? Para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O que é que ele está pedindo a Deus aqui em favor do seu rebanho? Ele pede primeiro que Deus os aperfeiçoe em todo bem. Início do verso 21. Eles já eram crentes, eles praticavam o bem, eles conheciam a verdade, mas a carta toda ele vem dizendo, vocês têm que crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam se aperfeiçoar. Várias vezes na carta esse verbo aparece, aperfeiçoar, que significa tornar alguma coisa melhor, levar alguma coisa ao seu cumprimento, desenvolver alguma coisa à sua capacidade máxima. E ele vem dizendo o tempo todo, vocês têm que se aperfeiçoar, vocês têm que crescer, têm que deixar para trás os fundamentos, têm que deixar o ABC, vocês têm que se tornar mestres pelo tempo que já decorreu. E agora ele ora para que Deus faça aquilo, que Deus vos aperfeiçoe. E aqui você vê essa combinação maravilhosa da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Até aqui ele vem dizendo, vocês têm que se aperfeiçoar. E aqui ele diz, Deus vai aperfeiçoar vocês. A graça de Deus, a ação de Deus combina de uma maneira misteriosa com a responsabilidade humana. Deus opera em nós aquilo que ele mesmo pede. Como é o que ele vai dizer em seguida. Ele ora para que Deus opere em vocês o que é agradável diante dele. Que Deus opere em vocês aquilo que Deus acha que é agradável. Deus considera agradável que você viva uma vida santa, uma vida reta, que você se aperfeiçoe, que você fique firme na fé, que você persevere no meio das tribulações. Esse é o peso da carta, esse é o tema da carta, que eles ficassem firmes, que eles permanecessem dentro da vontade de Deus. E ele termina dizendo, eu oro para que Deus opere em vocês aquilo que o próprio Deus está pedindo. Durante muito tempo, quando eu era novo convertido, eu tinha essa dúvida. O que é que eu tenho que fazer e o que é que Deus tem que fazer? Eu não estou com vontade de orar. Eu tenho que esperar que Deus me dê vontade de orar, porque está dizendo aqui que Ele vai operar em mim o que é agradável a Ele. Então, eu tenho que esperar que Deus me dê vontade de orar para eu orar, ou eu oro de qualquer forma? E se eu orar sem sentir vontade, não é hipocrisia? Como novo convertido, eu me debati muito com essas questões durante alguns anos. Até que eu entendi que não é uma questão de ou um ou outro, mas as duas coisas andam absolutamente juntas. Você tem que orar porque Deus diz que você tem que orar, e você ora com vontade ou sem vontade. E no momento que você começa a orar, e você olha para trás, você percebe que foi Deus que levou você a orar. Não é uma coisa sem a outra. De uma forma misteriosa que nós não sabemos explicar e entender racionalmente, Deus opera em nós toda a sua vontade, sem que, com isso, Ele passe por cima do nosso querer, da nossa decisão e da nossa escolha. Por isso que a Bíblia se dirige para os crentes e diz, faça isso, faça isso, faça isso, obedeça, renuncie a isso, tome sua cruz, entre pela porta estreita, e ao mesmo tempo diz, é Deus quem opera em vocês todas estas coisas. Sem a operação de Deus no seu coração, você não poderia fazer nenhuma delas. Ao mesmo tempo, é sua responsabilidade fazer estas coisas. Elas se combinam, elas andam juntas. Uma vez perguntaram a Carlos Spurgeon, o famoso batista reformado, a respeito da doutrina da predestinação. Ele disse, como é que você reconcilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Ele diz, eu nunca reconcilio amigos. Eles não são inimigos. Não precisa de reconciliação. Eles andam juntos, de acordo com a Bíblia. E é o que nós encontramos aqui. Depois de 13 capítulos dizendo para aqueles cristãos, fiquem firmes, se vocês voltarem atrás, vocês estão perdidos, perseverem, não deixem de se congregar. Ele diz, Deus é quem opera em vocês, tanto querer quanto efetuar. É Ele que realiza em vocês a operação necessária para que vocês cumpram a sua vontade. Essa oração que ele está
fazendo, aí no verso 21, 20 e 21, é mediante Jesus. É mediante Jesus Cristo. Não é? Ele diz no verso 21 que Deus opera em vocês o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Essa operação de Deus nos nossos corações, para que nós façamos a sua vontade, ela vem por causa do sacrifício do Senhor Jesus, que é o nosso mediador. Num certo sentido, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário e na ressurreição, cumpriu toda a lei de Deus por nós, satisfez todas as suas demandas e exigências e comprou para Deus um povo que lhe é peculiar, um povo que lhe é agradável. É por conta de Jesus e somente mediante Jesus que Deus opera dessa maneira no seu povo. Deus age no mundo de diversas maneiras. Ele age no meio dos incrédulos, ele age no meio dos ateus, dos ímpios, dos povos pagãos. A sua graça atua em toda a humanidade. É o que nós chamamos da graça comum. Através dessas operações comuns de Deus no mundo, é que nós ainda temos ordem, respeito, civilidade, regras. O mundo funciona porque Deus age no mundo e impede que a humanidade se destrua por causa do pecado. Mas tem algumas operações do Espírito Santo que são destinadas somente aos eleitos. Salvação, regeneração, novo nascimento, santificação, adoção, plenitude do Espírito, dons espirituais. Estas operações são somente e exclusivamente para os eleitos de Deus, para o povo de Deus, mediante Jesus Cristo. Porque foi por meio de Jesus que esse povo, ou é por meio de Jesus que esse povo pode receber estas operações especiais. Deus opera em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo. É por isso que ele termina o verso 21 dizendo: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Sim, porque é através de Jesus que nós somos tornados, ou somos aperfeiçoados por estas operações poderosas de Deus em nosso coração e na nossa alma. Por isso, toda a glória sempre seja para Jesus. Não é mérito nosso, mas é do nosso mediador. Eu não pulei o verso 20, eu não esqueci o verso 20. Eu deixei ele para o fim, porque eu acho que o peso é melhor. Fica mais claro agora. Porque veja, ele fez esses pedidos, mas veja como é que ele se dirige a Deus. Ele diz no verso 20, ora, o Deus da paz, então essa paz aqui é a justificação que produz a paz entre Deus e os homens. Não o sentimento de paz, mas é a cessação da hostilidade entre Deus e nós. Pelos nossos pecados, estamos numa atitude de guerra diante de Deus. Mas o Deus da paz vem a nós através de Jesus e nos reconcilia com Ele. Somos justificados e perdoados. Então, ora, o Deus da paz, e ele continua, que tornou a trazer Jesus dos mortos. Aqui está a base sobre a qual esse Deus faz a paz. A ressurreição de Jesus. Está implícita a sua morte, mas adiante ele menciona o sangue da aliança. Mas aqui ele enfoca a ressurreição. É esse Deus que trouxe Jesus de entre os mortos, que venceu a morte, que fez o corpo morto e sepultado de Jesus voltar à vida, respirar outra vez, vir à existência outra vez. É esse Deus a quem ele pede que opere em nós o que é agradável à sua presença. O parâmetro é o seguinte: se Deus é poderoso para ressuscitar mortos, e ele ressuscitou Jesus Cristo, ele é poderoso para operar em você e em mim aquilo que ele deseja. Não há limites para o seu poder. Por isso que eu deixei para o fim, para mostrar que essa é a base em cima da qual ele ora pelos seus leitores. Ora, que o Deus da paz que ressuscitou a Jesus opere em vocês o que lhe é agradável. Como que dizendo, ele pode fazer. E ele fez e ele fará. E da mesma forma que ele ressuscitou a Jesus, ele também vai operar em vocês tudo aquilo que lhe apraz, aquilo que está de acordo com a sua vontade.
E ele faz isso ainda no verso 20. Ele se refere a Jesus, desculpe, como sendo o grande pastor das ovelhas. Está vendo aí no verso 20? Tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, grande pastor das ovelhas. Embora o nosso autor seja um dos guias do rebanho a quem ele escreve, um dos pastores, ele sabe que, na verdade, ele é apenas um co-pastor. Porque o grande pastor das ovelhas é Jesus. O Senhor Jesus é quem pastoreia a igreja. E ele faz isso através de pessoas que ele levanta, a quem ele concede dons, a quem ele autoriza e através de quem ele fala. Mas os pastores, na verdade, são co-pastores, porque o grande pastor, o pastor titular, é Jesus. Nós somos apenas co-pastores. E ele nos usa para pastorear o rebanho. Ele fala ao rebanho através dos guias, ele exorta, ele corrige, ele orienta, ele dá direção, ele consola, ele anima, ele supre as necessidades materiais, sociais, através dos pastores que ele coloca, através da própria comunidade da fé. Ele é o grande pastor. E é o seu sangue que permite tudo isso, final do verso 20, pelo sangue da eterna aliança. Está se referindo naturalmente ao sangue de Jesus derramado na cruz, que faz com que essa aliança, esse pacto entre Deus e o seu povo seja um pacto eterno. O sangue de Jesus selou o pacto que Deus fez conosco, de maneira que Deus nunca nos deixará, nunca jamais nos desamparará, jamais nos abandonará, porque nós temos uma aliança eterna com Ele, baseada no sangue do grande pastor que Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, Ele vai operar na sua igreja o que lhe é agradável. Ele vai cumprir o seu propósito, ele não será derrotado pelo diabo, pelo mundo, pelo pecado e nem pela morte, mas ele realizará todo o seu querer e toda a sua vontade. Não é à toa que ele termina, não é, esses versos 20 e 21, dizendo no final que toda a glória seja de Jesus. Que coisa maravilhosa. Aqui nesses dois versículos a gente quase que tem um resumo da carta toda, não é? E vocês notaram que esse homem não consegue orar sem fazer teologia, não é? Ele está fazendo uma oração, mas está cheia de teologia no meio. Uma das razões que eu não queria ir para o seminário, quando eu me converti, é que eu achava que estudar teologia ia atrapalhar a minha vida espiritual. Antes de ir para o seminário estudar teologia, como novo convertido, eu lia a minha Bíblia muito, 2 horas por dia, orava muito e evangelizava muito. Eu tinha medo de ir para o seminário, porque estudar teologia ia tirar o meu desejo de orar. E eu me lembro bem, no primeiro dia de aula, o reverendo Gerson Gouveia, lá no Seminário Presbiteriano do Norte, um pastor experiente, manso, tranquilo, professor de teologia sistemática. E primeiro dia de aula de teologia sistemática, eu arrogante como todo novo convertido que acha que é esperto, né? Então, na sala de aula, ele começou a falar e eu pedi a palavra e disse: professor, eu estou aqui só porque é uma exigência da denominação para eu ser pastor, mas eu não vejo valor nenhum na teologia sistemática. Esse homem me deu uma aula de como a teologia vai ajudar você, inclusive, a orar, a se dirigir a Deus da maneira correta, saber com quem você está falando, o que é que ele fez, dar o fundamento para você argumentar exatamente como esse homem está fazendo aqui. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está orando, mas ele dá a base. Olha, o Deus a quem eu estou pedindo é o Deus que fez isso, fez isso, fez isso, e ele vai fazer isso por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Então, conhecer mais a Deus, conhecer mais as doutrinas da palavra de Deus, longe de tornar você uma pessoa estéril, seca e fria, na verdade, ela vai encher o seu coração de admiração, de gozo e glória a esse Deus maravilhoso. Vai fazer de você um crente melhor. Conhecer a Deus, a sua palavra, as doutrinas principais da Escritura. Isso vai livrar você do misticismo, da superstição, do pragmatismo, que hoje campeiam no meio do mundo evangélico, com práticas estranhas que não têm nada a ver com o Espírito Santo. Impressionante como esse autor aqui combina as duas coisas.
É uma lição que nós vamos aprender com ele. O terceiro pedido dele é um pedido interessante, está no verso 23, 22. Estamos vendo os pedidos que ele fez, não é? Ele primeiro pediu orações, pediu aos irmãos orações, em seguida ele pediu a Deus pelos irmãos, e agora ele pede aos irmãos que suportem a carta dele. Verso 22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele está rogando mais uma vez, né? Ele já tinha rogado no verso 19, rogo-vos que orem com muito empenho por mim, e agora ele faz outro rogo, outro pedido, quase que uma súplica. Rogo ainda, irmãos, que suportem a presente palavra de exortação. É interessante perceber o que é que ele considerava a carta que ele acaba de escrever. Quem lê a carta aos Hebreus fica impressionado com a complexidade da carta, a doutrina, a teologia, o raciocínio, só que para o nosso autor, isso aqui é uma palavra de exortação. Parece mais um tratado teológico, não é? Mas ele está dizendo que é uma palavra de exortação. E aí quando você vai examinar direitinho, de fato é uma palavra de exortação. Só que é uma exortação baseada num profundo conhecimento da Bíblia. O autor é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele compreendeu o Antigo Testamento. E não só isso, ele é um profundo conhecedor da obra de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. E ele consegue reunir todas estas coisas como base da exortação. A estratégia dele na carta para exortar os seus leitores a não abandonar o Evangelho é mostrar a superioridade de Cristo a Moisés, a Arão, aos sacerdotes, aos sacrifícios, a superioridade da nova aliança com relação à antiga, do Novo Testamento em relação ao antigo. Ou seja, é uma exortação, mas embasada, enraizada em teologia, em conhecimento da Escritura, em doutrina. E ele chama isso uma palavra de exortação. Outra coisa é que ele diz que foi breve. Gente, Hebreus é a maior carta do Novo Testamento. Ele disse que escreveu resumidamente. Talvez ele esteja sendo modesto, mas o fato é que para provar realmente, ou para mostrar a superioridade de Cristo e do cristianismo com relação às instituições e personagens do Antigo Testamento e em relação ao judaísmo, ele poderia ter escrito outro tanto, porque tem muita coisa. Então, ele diz que escreveu apenas resumidamente. E aí ele pede, suportem, porque não é muito longa, dá menos de 1 hora para você ler Hebreus. É mais ou menos o tempo de um sermão. Então tenham paciência, irmãos e irmãos, a carta não é muito longa. É uma exortação que você lê e medita num instante. Ele quase que está pedindo desculpas. Por que ele faz isso? Eu acho que tem a ver com aquilo que ele disse no início, eu tenho boa consciência. Ele diz, suportem o que eu estou escrevendo. A minha intenção não é destruir vocês. A minha intenção não é machucar vocês. A minha intenção, embora eu tenha sido incisivo e duro na carta, na verdade, é exortar vocês para que vocês não abandonem a Cristo, para que vocês continuem firmes na palavra de Deus. Irmãos, faz sentido essa abordagem nossa que nós estamos fazendo, porque a carta aos Hebreus é o rompimento mais radical com o Antigo Testamento que você encontra no Novo. Paulo, na carta aos Gálatas, ele rompe mesmo com o judaísmo. E na carta aos Romanos também, embora de maneira mais branda. Mas a carta aos Hebreus, ela é bastante radical quando diz que a antiga aliança, a lei, o templo, aquelas instituições, o sacrifício, ele diz, é coisa velha, é coisa antiga, está passando, não tem valor nenhum, não serve para nada. E os leitores dele eram judeus que tinham se convertido a Jesus. Então, para quem é judeu, convertido a Jesus recentemente, receber uma carta dessa dizendo não volta para trás porque nada daquilo mais vale alguma coisa, aquilo poderia chocar. Por isso ele diz, suportem essa palavra de exortação. Eu tenho uma boa consciência, eu escrevi por amor a vocês.
E é uma carta breve, poderia ser o dobro, se eu fosse argumentar tudo que eu tenho para argumentar com respeito a Jesus ser superior a Moisés, Arão, Josué, todas as instituições do Antigo Testamento e assim por diante. Esse é o terceiro pedido dele. O quarto pedido está aí no verso 23, e não é bem, é um pedido implícito. Ele diz assim: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Portanto, ponha água no feijão, porque eu vou com Timóteo visitar vocês. Então, é mais ou menos um pedido, né? É um aviso de que ele vai visitar, e com isso um pedido implícito de aceitação. Não é? Então, ele está querendo voltar logo ao convívio da igreja, está esperando uma decisão de Timóteo. Timóteo estava preso, provavelmente por causa da pregação do Evangelho. Isso era muito comum naquela época. O livro de Atos está cheio de relatos semelhantes a este, e ele está só aguardando que Timóteo, que acabara de sair da prisão, tomasse uma decisão. Timóteo, vamos lá visitar os irmãos? Estou pensando. Então ele estava aguardando uma decisão de Timóteo. E se Timóteo viesse logo, decidisse logo, então os dois iriam voltar lá para a igreja e estaria com os irmãos. Então aqui você vê o desejo dele de estar de volta com seu povo e mais ou menos pede já que estejam preparados para recebê-lo juntamente com Timóteo no seu retorno. O amor que ele tinha por esse povo. O quinto pedido está aí no verso 24. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. O que me impressiona aqui nesse pedido para que eles saúdem os guias é que ele era um desses guias que estava longe. E ele não se via, apesar da enorme capacidade desse homem. Eu duvido que entre os guias que tinha ficado na igreja houvesse algum que chegasse ao menos perto da capacidade dele, demonstrada aqui nessa carta. Esse homem era provavelmente o mestre dos mestres daquela região ali. Não tinha ninguém perto dele. Mas quando ele escreve para a igreja, estando longe, diz: saúdem os guias. Como quem diz assim: eu não me considero uma estrela, carreira solo. Eu não me considero o único pastor da igreja. Aos meus colegas, os demais guias, saúdem, reconheçam, diga que eu estou mandando um abraço, que eu estou orando por eles. São meus colegas de trabalho. Você não vê aqui nenhuma atitude de superioridade, de desprezo, mas de reconhecimento. Esse homem sabe trabalhar em equipe. Ele sabe que Deus colocou na igreja pastores e que só tem um que é o grande pastor, Jesus, e que ele faz parte de uma grande equipe. Saudai os vossos guias. E não só isso, saudai todos os santos. Santos aqui são os crentes. A gente fica um pouco receoso hoje de nos chamarmos de santos, não é? Por causa dos santos da Igreja Católica. A Igreja Católica sequestrou esse nome para alguns santos especiais. Santo Antônio, São Joaquim, São Pedro, São Zeferino e um monte de santa também. Então a gente fica com medo de usar esse nome que é o nome bíblico para os irmãos. Nós somos santos, não no sentido de perfeitos, que é o sentido que a Igreja Católica dá àqueles que devem ser venerados, mas no sentido de que nós somos santificados em Jesus, perdoados, aceitos por Deus, e estamos sendo transformados até a santidade plena e perfeita. É o nome que o Novo Testamento dá para os crentes santos, que infelizmente se perdeu por conta do sequestro do termo pela Igreja Católica. A gente fica com medo de usar para não ser mal interpretado, não é? Mas não estaria errado eu dizer aqui, eu queria chamar o santo irmão Sérgio para nos dirigir em oração. Estaria absolutamente correto, mas vai soar estranho, não vai? É por causa da alma católica dos protestantes brasileiros. Vai soar estranho por isso. Mas é um termo perfeitamente bíblico. E ele também, já que está pedindo para saudar todos os guias, ele em troca diz: os da Itália vos saúdam. Isso pode significar que ele estava na Itália, quando escreveu essa carta, ou pode significar que ele estava fora da Itália, cercado por um grupo de irmãos italianos. Ninguém sabe.
A verdade é que ninguém sabe. Isso aqui não nos diz nada aonde ele estava, apenas que ele está cercado de irmãos. Está junto com outros irmãos e ele manda recomendações. O último pedido, sexto pedido, é o finalzinho, final da carta. A graça seja com todos vós. É o que ele pede, a graça. E é o que nos basta, não é? Não é isso que Paulo disse? Ele diz que Deus lhe apareceu no meio dos sofrimentos, do espinho na carne, e disse: Paulo, eu não vou tirar o teu espinho, porque a minha graça te basta. A graça de Deus é o favor dele, é a misericórdia dele, é o seu amor por nós, que faz com que ele opere em nós tudo o que é necessário. Tudo o que nós precisamos se resume nessa palavra: a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Para pecadores como nós, a graça é a melhor coisa que nós poderíamos receber da parte de Deus. E é assim que ele termina a carta, é o seu sexto pedido. Ele pede que a graça de Deus seja com todos eles, que é o pedido característico de todas as cartas do Novo Testamento quando chega ao final. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender a respeito desse homem a partir desses pedidos? E aí eu vou terminar. Primeira coisa, ele era um homem de ação. Aprendemos isso. Apesar de toda a sua cultura, de todo o seu conhecimento teológico e autoridade espiritual, ele não dispensava as orações do povo de Deus em seu favor. Todo verdadeiro homem de Deus cobiça, almeja, deseja profundamente as orações do povo de Deus, porque ele sabe que são estas orações que o sustentam no meio das dificuldades. Segunda coisa que nós aprendemos é que ele estava muito preocupado por causa das perseguições que o seu rebanho estava passando. Daí ele escreveu essa palavra de exortação. Mesmo distante, ele não conseguiu esquecer seu povo. Seu coração estava ali, ele tem um coração pastoral. Ele precisava fazer alguma coisa, ele se importava. Ele sabia que ia dar conta da alma do rebanho, como está aqui no capítulo 13, versos 7 e 17. Terceira coisa que nós aprendemos, que ele era um profundo conhecedor da pessoa e da obra de Jesus Cristo e das escrituras do Antigo Testamento. Quando ele exorta, ele faz isso em cima da teologia. Quando ele ora, a oração parece mais um tratado teológico. Quarto, ele estava preocupado que a sua carta não fosse... ele estava preocupado que a sua carta fosse mal interpretada e recebida com desconforto. Por isso, ele procura tirar toda a dificuldade, dizendo: irmãos, orem por mim, eu tenho boa consciência, é uma palavra curta, suportem, é uma palavra de ânimo e de encorajamento. Outra coisa que nós aprendemos é o respeito que ele tem pelos guias da igreja na sua ausência, e queria que os crentes reconhecessem e respeitassem também. E o que é que isso tudo tem a ver conosco? Eu vou tentar aplicar. Primeiro, para aqueles que estão aqui na nossa igreja e que são guias. Nós temos aqui pastores, presbíteros, diáconos, professores, gente que está em posição de liderança. O que é que nós aprendemos? O que é que Deus quer nos ensinar através dessa passagem e do exemplo desse homem? Primeiro, a necessidade de orar pelo rebanho. Liderar não é só mandar e dar o exemplo, mas envolve também orar pelo povo, orar pelas suas necessidades, suplicar a Deus por eles. Segunda coisa, é necessário exortar com firmeza, clareza, cheio de zelo e amor, quando o rebanho está errado. É isso que esse homem está fazendo. Ser pastor, ser guia, não é simplesmente tentar ser popular e agradável e passar a mão no irmãozinho que errou, na irmãzinha que errou. Às vezes, amar significa corrigir, confrontar, repreender e enfrentar. É isso que ele está fazendo aqui. Palavra de exortação. É isso que significa. Tem gente que quer manter-se na liderança simplesmente dizendo o que o povo quer ouvir. Tem muita gente que constrói um ministério só falando sermão bonito, dizendo coisas agradáveis. Nunca fala contra o pecado. Nunca fala do inferno. Nunca fala do juízo de Deus, da ira de Deus, porque desagrada o povo vai embora, ninguém quer ouvir estas coisas. Esses não são guias, são lobos devoradores. São falsos profetas que querem se promover às custas de um evangelho falsificado.
Outra coisa que nós aprendemos com esse homem é a importância da doutrina, gente. Esse homem não consegue orar sem basear em doutrina, ele não consegue exortar sem ser em cima do entendimento do Antigo Testamento. É uma lástima que na igreja evangélica hoje se faça essa distinção que estudar, a letra mata, a teologia, isso tudo. Não, não. A teologia não mata, o que mata são teólogos que não têm Deus. A teologia em si é boa, ela foi dada para nos fazer crescer, para nos ensinar a orar, a conhecer mais a Deus. Outra coisa, estou falando aos guias, que nós aprendemos com esse homem, é nos reconhecer uns aos outros. Ele era, acredito, o principal, mas ele diz para a igreja, saúdem os irmãos, saúdem os outros pastores, respeitem os demais colegas. Há muita competição no meio evangélico entre pastores. Gente que quer ter o primeiro lugar. Muitas das divisões no meio evangélico é por conta disso. Gente que quer ter o seu espaço, o seu ministério, o seu povo e o seu dinheiro. E aí tem muita briga, muita disputa. Aprendamos com este homem a nos respeitar, reconhecer que Deus tem diferentes dons e talentos a nos dar, que ninguém é igual a ninguém nesse sentido. Nós somos todos diferentes e Deus nos usa cada um. No zoológico de Deus tem muito bicho diferente. Pode ter certeza disso. E Ele vai usar, para a glória dele. E, finalmente, os membros da igreja, os santos. O que é que os santos aprendem aqui? Primeiro, orem pelos seus guias. Façam de nós o objeto das suas orações. Com muito empenho nós pedimos isso. Lembrem de nós, não se esqueçam de orar por nós. A luta é grande, nós vamos dar contas. Eu estou falando em nome de todos os guias. Segundo, ouça com atenção e paciência as exortações, porque eu prego resumidamente. Porque nós falamos resumidamente. A gente poderia falar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nós não fazemos isso. Falamos 40 minutos. Quando eu exagero, falo 1 hora. Às vezes o reverendo Sérgio, o reverendo Leandro também podem falar esse tanto. Mas é porque é muita coisa para dizer. Ouça com paciência, medite, examine a palavra de Deus. O grande pastor pastoreia você através dos pastorzinhos que ele colocou na igreja. Terceiro, cresça doutrinariamente, aprenda, faça um esforço consciente de estudar, meditar, refletir, comprar bons livros, fazer cursos. Tem muita coisa hoje disponível para quem deseja crescer e aprender mais. Quarto, dependa de Deus acima de tudo para esse crescimento. Lembre do que ele disse aqui, é Deus quem opera em nós todas estas coisas. Por isso busque a Deus em oração. E a última coisa que eu quero dizer, suporte as aflições e perseguições sem voltar atrás. Vocês notaram que quando esse homem foi orar pelo rebanho perseguido, rebanho muito perseguido, ele não disse assim, que o Deus da paz livre vocês das perseguições. Ele não pediu isso. Ele não pediu assim, que o Deus da paz tire vocês da cadeia. Também não pediu isso. Que o Deus da paz livre vocês da polícia. Também não pediu isso. Ele pediu simplesmente que o Deus da paz aperfeiçoe vocês no meio das provações, dos sofrimentos e das dificuldades. Porque essa é a nossa parte que cabe aqui no mundo. Todo que quiser viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. É isso que a carta aos Hebreus nos ensina, e eu espero em Deus que a exposição dessa carta durante estes anos tenha servido para animar os irmãos, confortá-los, exortá-los, fortalecê-los, encorajá-los e enchê-los de alegria, de ânimo e desejo de servir ao Senhor. Amém? Deus bendito. Muito obrigado por essa carta, obrigado pelo seu autor, cujo nome não aparece, mas o Senhor sabe quem foi. E um dia nós o encontraremos na cidade santa, no Monte Sião, na Jerusalém celestial, na Assembleia dos Santos, junto com os milhares de anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados.
Um dia juntos estaremos, ó Senhor, naquela grande reunião por toda a eternidade. Enquanto nós aguardamos o momento da redenção, opera em nós o que é agradável diante de Ti, para que nós vivamos para a Tua glória, perdoando os nossos pecados e tendo misericórdia de nós. Em nome de Jesus, o grande pastor das ovelhas, cujo sangue selou a eterna aliança, nós oramos. Amém.